Olá, você que nos acompanha, muito boa noite. Aqui é a programação da Canção Nova. Estamos começando mais um Além da Notícia e, como sempre, tema de atualidade e sempre uma surpresa muito agradável para todos nós. Então, muito obrigado a você que nos acompanha neste instante, em qualquer parte do Brasil, do mundo também. E já vamos agora espalhando essa notícia. Liga para alguém, avisa, pega as redes sociais, fala que está começando o Além da Notícia. E o tema de hoje é dos mais importantes. Eu já gostaria de dizer que é daqueles temas que a gente mais aprecia na Canção Nova. Aliás, a Canção Nova vive em função deste tema. Nós vamos falar sobre família e com uma ótica muito particular. O governo que olha para as famílias. Então, vai ser um grande prazer conhecer hoje aqui no nosso programa Além da Notícia a Secretaria Nacional da Família, que pertence a um dos ministérios do atual governo federal. Nós vamos destacar justamente o tema de hoje e para conversar sobre ele, a gente recebe aqui com muito prazer a doutora Ângela Vidal Gandra Martins, que é secretária nacional da Família no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Doutora Ângela, que prazer, boa noite. É um prazer, Ronaldo. Poder falar da família nesse ambiente é maravilhoso. Eu nunca vi isso em nenhum governo no Brasil. Um governo que cria uma pasta específica para falar de família. É um desafio? É um desafio, é um presente para o Brasil, né? Que realmente o foco desse governo e o tema transversal nesse governo seja a família. Em cada ministério vai se perguntar se cada política é boa para a família. E nós tivemos a sorte de sermos os protagonistas, né, nesse novo valor que está sendo trazido pelo governo para ser cuidado, porque de fato é a coisa mais inteligente que se pode fazer. Se a família é a base da sociedade e a gente quer construir, né, uma nação, a gente tem que focar no alicerce, né, e assim a gente vai ter uma sociedade estruturada. Realmente é um desafio, mas é um desafio maravilhoso. Eu me recordo do Papa João Paulo II, especialmente na década de 90, quando tivemos o Ano Nacional da Família, em 1994, e que João Paulo II, o sonho dele e um dos pedidos dele aos governantes mundiais era que olhassem para a família, criassem estruturas nos governos, estruturas sociais, políticas e econômicas, com um olhar voltado para a família. Exato. Esta pasta que hoje existe neste governo do Brasil, qual é o grande objetivo dela? O objetivo é fortalecer a família a partir dela mesma, não é interferir na família, mas conseguir que a família se estruture a partir da sua autonomia, através da conscientização, da informação e, ao mesmo tempo, de políticas públicas que possam oferecer essa autonomia bem fundamentada. Tu falaste que essa é a primeira vez que temos isso no Brasil, mas nos outros países, em muitos países da Europa, a Austrália, por exemplo, também na Oceania, os Estados Unidos, hoje tem um foco na família e se estão criando ministérios da família, como na Hungria, por exemplo, que em 8 anos mudou o país através de um ministério focado na família. Porque, de fato, se a família está bem estruturada, né, o povo trabalha melhor, né, e o desenvolvimento econômico e social está garantido. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Ou seja, a partir da família, conseguir o florescimento individual, desenvolvimento social e necessariamente econômico também. Eu estou vendo aqui, a senhora é doutora em filosofia do direito, especialista em antropologia filosófica, tem uma dedicação tão particular à questão da família no Brasil, pelo seu histórico que a gente conhece. Que conceito e que entendimento de família é importante se passar para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro? O que é a família? Olha, é interessante, o nosso trabalho no Ministério não é conceitual, né? É real. E a família, que a própria Constituição fortalece, enfoca, é a família constituída por um homem e uma mulher, né, e os seus filhos. O conceito de família constitucional é esse. Nós, no nosso trabalho, não estamos querendo discutir conceitos, né, ainda que juridicamente o nosso fundamento é a Constituição brasileira, né, como ela concebe a família.
Mas nós queremos fortalecer uma comunidade de relacionamento no sentido de a comunidade básica, que é a comunidade formada entre um homem e uma mulher com os filhos, mas, por outro lado, também a gente quer olhar para comunidades, como diz uma comunidade tradicional, que são os indígenas, ou como diz a própria ministra Damares, ela fala, eu sou uma família, mas a minha família, eu tenho uma criança adotada, né, que é uma indígena, né, não tenho um marido atualmente, né, porque, de fato, ela mesma comenta que seu marido a abandonou, mas ela é uma família, né, e nós vamos ajudar essa família também a se fortalecer no seu relacionamento. É nesse sentido que a gente está preocupado com as comunidades humanas, que têm um sentido humano, né, e que o fortalecimento dos relacionamentos dentro dessa comunidade, porque uma das preocupações da Secretaria é fortalecer os vínculos. E hoje se discute o conceito de família, nós não estamos preocupados em discutir o conceito, mas ver comunidades que sejam naturais, como é a família garantida pela Constituição, como é a família constituída porque tu adotou um filho, nesse sentido, e ajudar que esses relacionamentos sejam efetivamente saudáveis e de acordo com a natureza humana, evidentemente. Começar uma estrutura num governo que nunca teve um trabalho semelhante para desenvolver ações, para desenvolver projetos, implementar quaisquer objetivos, é difícil começar do zero? Olha, de fato, a gente nasceu do nada, né? Assim, nós não temos história, né? Mas nesse sentido também é interessante criar uma história. Muitas vezes a gente comenta na Secretaria, nós estamos num momento histórico que nós estamos criando uma história para o Brasil. E daqui a anos, tenho certeza que vai se poder comentar isso. Desde que o Brasil começou a focar a família, o quanto, né, ele cresceu, se desenvolveu, é um momento histórico, efetivamente. Até nós estamos procurando, desde a Secretaria, fazer um diário, para que um dia se possa contar como foi o diário, né, da vida da Secretaria da Família, né, focando esse tema maravilhoso. Agora, é difícil por quê? Porque é preciso estudo, muito estudo, porque nós queremos trabalhar a partir de dados científicos sobre a família, a partir de evidências. Então, nós criamos, por exemplo, um Observatório Nacional da Família para recolher os dados necessários para criar políticas públicas eficazes de acordo com as expectativas, mas também com respeito à natureza humana. Então, é preciso muito estudo, é preciso se abrir para ouvir, né, o povo, né, e para perceber os problemas que devemos enfrentar, não é? E depois construir essas políticas públicas e sem orçamento, né, também, porque quando a gente é criado, né, no ano em que a gente é criado, a gente não faz parte do PPA desse ano, então a gente não havia uma previsão para esse exatamente, ministério. nós nascemos esse ano, mas o ideal é muito grande e até isso nós enfrentamos, mas é preciso muito estudo e muita abertura mesmo ao diálogo com a sociedade para saber o que a sociedade também espera de nós, né, no que eles querem ser reforçados nesse âmbito da família. Ao mesmo tempo, é interessante uma coisa, né, ou seja, a gente tem muito claro onde a gente gostaria de chegar, uma família fortalecida, uma família onde a educação é forte, onde há amor, né? Porque a gente está vivendo na nossa sociedade uma crise de amor, né? Então, a meta a gente tem clara, mas é preciso desenvolver, né? Trabalhar muito para chegar nessa meta e agora, no momento, a gente está mais combatendo, que a gente não gosta nem dessa palavra, a gente não fala enfrentamento, a gente fala desafios, né? A gente está, de certa forma, focando desafios que nascem da falta de família, como, por exemplo, agora essa campanha contra o suicídio e a automutilação, né? Isso, os problemas de pedofilia, que se dão, infelizmente, até dentro da família, né? Pornografia e assim vai, não é? Que
decorrem da falta de família, ou da falta de visão de uma verdadeira família e de um bom relacionamento nessas famílias, um relacionamento de respeito, né, da dignidade humana. Então, por agora, o desafio é sair do negativo para começar, né, para chegar ao positivo, mas a gente já começou trabalhando no positivo. Então, por exemplo, essa campanha contra a automutilação e suicídio, ela se chama Acolha a Vida, né? Porque é mostrar a beleza da vida mais do que, né, enfocar, né, a morte e o suicídio, mas como, né, chegar a apreciar de tal forma a vida, né, que nunca um ser queira desejar o suicídio, né? Essa pauta, educação, amor, respeito, buscar evitar maus tratos, buscar evitar a violência. Eu me lembro do Padre Zezinho que 2 décadas atrás, eu escutando o Padre Zezinho, ele dizia: eu sonho um dia em que nossas escolas tiverem, por exemplo, disciplinas como educação para a paz, para o amor e etc. Essas pautas, elas têm uma proximidade muito grande com os valores cristãos. Exato. Este governo também, ele é muito afeito aos valores cristãos. Mas como separar as coisas para que não se ache que é uma pauta cristã? Olha, é muito interessante. Eu como professora de antropologia filosófica e professora de filosofia do direito, eu nunca defendo algo sob o ponto de vista da fé, né? Eu defendo a liberdade religiosa, considero que a liberdade religiosa é um direito do ser humano, é a primeira liberdade, mas numa sociedade plural, né, é preciso, muitas vezes, quando tu traz uma argumentação a partir da fé, tu pode não convencer humanamente, né, por compartilhar uma natureza, porque o seu interlocutor vai te enxergar como a sua proposta provinda da fé, né? Agora, é interessante, se a gente pensar com abrangência, a gente pode dizer que todo valor cristão é um valor humano. Então, a gente pode defender as pautas como valores humanos. Por quê? Porque o valor cristão, ele se embasa no valor humano e vice-versa, ou seja, o valor humano, né, é um valor cristão também. Mas nós não precisamos utilizar essa linguagem e nem fazer com que a pessoa enxergue isso a partir do cristianismo ou de um valor cristão, mas sim, né, por compartilhar uma natureza. E, nesse sentido, a filosofia do direito ajuda muito porque fala, isso é evidente por si mesmo. Um valor humano, ele é evidente por si mesmo, né? Não precisa, se eu falo, por que eu defendo a vida? Eu preciso explicar muito? Não, porque a vida, né, é um valor que a gente chama até em inglês self-evident, é evidente por si mesmo, né? Então a gente não precisa apelar para uma visão religiosa que é o fundamento até desse valor, mas mostrar que por compartilharmos uma natureza, aquilo é rico para nós, aquele valor é rico para nós. Embora o nosso próprio presidente, na meta dos 100 dias, falou que esse governo se baseava, né, isso defendia a família e os valores cristãos, não é? Ele tem essa audácia de dizer, realmente identificar um valor humano como um valor cristão. Eu procuro, como também sou acadêmica, não ir por esse caminho, pois eu penso que eu preciso também respeitar, né, a visão do outro. Agora, o valor humano, ele fala por si só, porque ele parte da natureza e tem a sua autoevidência, né, é evidente por si mesmo. A senhora tocou no assunto agora há pouco, que eu imagino que seja, inclusive, uma resposta também para toda essa questão que estamos conversando. O Observatório da Família, porque ele vai tratar com dados, ele vai descobrir, ele vai pesquisar, vai investigar e vai trazer dados científicos e propostas a partir desses dados a respeito da família, propondo políticas, ações. E eu me lembro aqui que muitíssimas pesquisas que a gente hoje encontra com abundância, elas falam justamente do bem-estar, da felicidade e falam
do quanto a pessoa é edificada a partir justamente desses valores familiares, dessas vivências familiares, da harmonia familiar. Quanto mais se tem os valores familiares, as vivências e a harmonia, mais a pessoa é feliz, mais é realizada, mais ela prospera economicamente, mais ela tem saúde, inclusive. Esse observatório, ele vai certamente chegar também a esses pontos, sim, não é? as evidências, porque nós queremos, a partir da Secretaria da Família, realizar políticas públicas a partir de evidências, e é preciso levantar os dados. Primeiro, por quê? Porque no momento que a gente começou a trabalhar no Observatório da Família, é interessante perceber já começou esse trabalho? Já começou, já foi inaugurado na meta dos 100 dias. Mas é interessante ver como nós percebemos que é possível manipular estatísticas, não é? Então, através da tua metodologia, através da sua amostragem, muitas vezes tu pode mostrar o que tu quer e não efetivamente ter uma estatística, dados transparentes, não é? Por exemplo, eu trabalhei com a questão da DPF 422, defendendo a vida, eu falava, não, é impossível que essa estatística que fala que existe esse número de estupros, esse número de abortos, esse número seja verdadeira, porque se o aborto é crime, como é que eu consegui esse número para uma estatística? Como é que se oficializou aquilo? Então, essas questões, em primeiro lugar, já estão sendo levantadas pelo observatório. O que é verdadeiro? Uma estatística que realmente não está manipulada, que realmente apresenta. É isso que a gente quer, uma transparência nos dados que a gente levanta, né? E até o fim, para ter dados seguros, né? Por outro lado, a gente quer também levantar as políticas que são efetivamente eficazes, como por exemplo, que a gente trouxe da Hungria, né? A aplicação o foco do Estado na família, o que conseguiu através das políticas com dados concretos. Por exemplo, a semana passada nós organizamos no Ministério, trouxemos uma expert da Unicef, um pessoal dos Estados Unidos e da Europa, que é do Instituto pelo Desenvolvimento da Família, né, para nos trazer esses pontos levantados pelas ODS, né, que hoje a gente chama de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né. Eles trouxeram as estatísticas da aplicação desses objetivos e o que é certo, o que é errado, e a gente quis discutir isso com os três poderes. Convidamos gente do Judiciário, do Legislativo e do Executivo para a gente discutir o que é realmente um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, como eles estão sendo aplicados nos países, qual é a autonomia. Então, isso é o que o Observatório da Família está fazendo, no sentido de trazer dados que possam orientar nossas políticas públicas, mas dados verdadeiros, confiáveis, né, para que realmente seja isso. A gente possa até demonstrar nos países que já se aplicam quão eficazes foram essas políticas que sustentaram os valores da família. Hoje mesmo uma pessoa falava, é possível, a gente teve um debate na Câmara sobre homeschooling, e um dos debatedores falou, hoje é possível a gente constatar até a felicidade. O que traz, né, de felicidade, por exemplo, uma família que teve os pais preocupados com a sua educação e os pais que delegaram e que não quiseram saber, não digo defendendo o homeschooling ou não, mas os pais que ajudaram, né, contribuíram, foram presentes na educação dos filhos e como eles podem ser mais felizes lá na frente, né? Então, é interessante, são temas que a gente vai trazer à tona, para que todos reflitam. E eu tenho acompanhado de perto muitos dos trabalhos de vocês, da Secretaria Nacional de Família, do Ministério, mas daqui a pouquinho a gente vai mergulhar mais ainda nisso. As metas alcançadas nesse começo de governo, as metas traçadas também, daqui a pouquinho no segundo bloco, que o primeiro já se foi. E você de casa que está nos acompanhando agora também, está aparecendo aí com frequência o nosso número de WhatsApp. Para que é? Para que você comente ou faça perguntas que nós vamos submetê-la à Secretaria Nacional de Família no último bloco aqui do nosso programa. Então participe, mande aí sua mensagem, seu comentário ou a sua questão também. O último bloco a gente vai dedicar a responder ou a tratar das questões que você enviar aqui para nós. Um intervalo breve e a gente volta já.